Ontem a gente tentou dar uma pincelada em alguns pontos que eu acho que são extremamente importantes, né, na vida do povo de Deus e particularmente, né, na vida individual de cada um de nós, de maneira corporativa e individual. E a carta aos Efésios, ela é uma carta que Paulo, né, pelo Espírito Santo, ele trouxe uma revelação muito grande da vontade de Deus, do propósito de Deus. E nos primeiros 3 capítulos, né, é uma parte que seria assim a visão do propósito de Deus. E nos outros capítulos 4, 5 e 6, a gente poderia dizer que seria a vocação, ou seja, a maneira em que nós fomos chamados e que nós devemos andar. Paulo diz, né, que devemos andar da maneira digna, né, da nossa vocação em Cristo. Mas para que a gente recebesse essa revelação de Deus, né, que Paulo chamou de um mistério que estava oculto, né, nos séculos, mas que agora foi revelado, para a gente receber essa revelação, né, primeiro Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Deus é que vai provendo todas as coisas. Tudo começa no coração de Deus. Aliás, nada, né, que tenha valor eterno começou no homem. Nada. Né? Absolutamente nada. Então, todas as coisas que têm valor eterno sempre vão iniciar no coração de Deus. É tão ridículo nós acharmos que até mesmo a nossa salvação é que nós que demos o primeiro passo, né? Achar que nós, né? E aí tem aquela discussão, os irmãos, né, falam muito no livre-arbítrio e tal, tudo bem que tenha a responsabilidade do homem, claro. Ninguém vai chegar um dia diante de Deus, se foi condenado, dizer a Deus é que foi culpado que não me salvou, né? Não, o Senhor, né, deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas, de fato, quem deu o primeiro passo foi o Senhor. Nós o amamos, diz o apóstolo João, por quê? Porque Ele nos amou primeiro. E Paulo vai dizer no capítulo 2 que nós, né, recebemos vida, Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Ele nos deu vida. Que amor grandioso, né? A gente estava separado de Deus, alienado de Deus, das suas promessas, etc. Mas Deus deu o primeiro passo em nossa direção. Na eternidade, como diz aqui Paulo, né? Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu. A gente não consegue entender isso. É um grande mistério do coração de Deus. É algo que é sublime, mas é a verdade que está na palavra do Senhor. Deus nos escolheu. E eu chego a pensar que essa escolha de Deus não foi nem naquela ideia que nós temos da presciência de Deus. Sim, Deus tem a presciência. Deus já sabia tudo a nosso respeito. Deus já sabia o que ia acontecer conosco. Mas eu chego a pensar que, como é dito, que olha, porque Deus já nos conhecia, Deus já sabia que eu ia me arrepender, então Deus me escolheu. Será que é isso? É o nosso questionamento. É o questionamento de vocês, né, de muita gente. Mas aí não seria escolha, né? Pois é, mas, sabe, irmãos, no fundo nós vamos ver que Deus é soberano e nós não sabemos o que está, mas Deus é justo, é amor, é graça, é misericórdia. O que eu quero dizer é que, sabe, irmão, a nossa parte nisso é só receber. Nós recebemos, somos recebedores da graça de Deus. Se dependesse da minha atitude para Deus fazer alguma coisa, irmãos, é Deus quem opera em nós o querer e o realizar. E o que nós temos que fazer é nos estar disponíveis diante do Senhor. Eis-me aqui, né? Temos que estar nessa atitude, eis-me aqui. E Deus vai operando.
Mas nós não queremos entrar nessa discussão, nas dúvidas, né, disto, mas o fato glorioso é que Deus, Ele decidiu, e Ele tem um plano eterno, e Ele nos colocou nesse plano eterno. Embora tendo a queda, embora, né, Satanás tendo caído, e depois o homem caiu, embora a tentativa de Satanás de frustrar os planos de Deus, isso nunca, jamais aconteceria, porque Deus determinou fazer e Ele vai fazer. O Senhor determinou nos escolher em Cristo, né? Tudo em Cristo. E Deus diz, né? Paulo fala em Romanos, que Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem do Seu Filho. Irmãos, por mais fracos que nós sejamos, caídos, mas agora a vida de Deus está em nós. E Deus disse que Ele vai nos levar a ser conforme a imagem do Seu Filho. E Ele vai fazer isso. Ele vai fazer isso. Até o dia de Cristo, o Senhor vai fazer. Então, mesmo que alguns de nós tenham passado para o Senhor, né, se alguém dorme no Senhor agora, a vida dele, o trabalho de Deus não terminou ali quando ele passou, né, para a morte, passou pela morte física. Deus continua. Até o dia de Cristo, Deus vai trabalhar nessa pessoa e vai torná-la semelhante ao seu Filho Jesus, porque esse é o desígnio de Deus. E Deus vai fazer isso pela sua graça e pela sua misericórdia. E o que nós vimos em Efésios, nós comentamos ontem, é que Deus tem um propósito eterno. E o resumo, né, se a gente pudesse sumarizar tudo num versículo só, para mim, o que expressa esse propósito eterno de Deus é Efésios 1:10, que Deus vai fazer convergir em Cristo todas as coisas. Esse é o desejo de Deus. Então, no coração de Deus, o centro do coração de Deus, irmãos, é o Filho, é Jesus Cristo. Às vezes nós temos um evangelho e achamos que o evangelho é o homem no centro. Claro que nós temos importância para Deus, porque Deus nos amou, e nos amou de tal forma que deu o seu Filho por nós. O Senhor Jesus pagou um alto preço por nós, Ele nos ama. Mas nós não somos o centro é Cristo. Então, todas as coisas de Deus não é em função do homem, mas é em função do Senhor Jesus Cristo. E tudo que ocorre conosco, na realidade, tem um fim de levar o Senhor Jesus para o centro, para ter preeminência em todas as coisas. Esta é a revelação de Deus, esse é o propósito de Deus. E Paulo vai falar sobre isso. Agora, o maravilhoso é que Deus escolheu que a igreja, decidiu que a igreja vai fazer parte deste mistério de Deus, deste propósito eterno de Deus. Nós somos cooperadores de Deus nesse mistério de Deus. Que é através da igreja que Deus escolheu que todas as coisas serão submetidas ao Senhor Jesus Cristo, né? Paulo vai dizer no versículo 22 do capítulo 1, ele diz assim, e pôs todas as coisas debaixo de seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, né? E Paulo vai dizer de outra forma também, ele diz no capítulo 3, a mim, versículo 8, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus, né? Um mistério que sempre esteve oculto, mas que agora foi revelado, que criou todas as coisas, para que, olha que coisa maravilhosa, irmãos, para que pela igreja, Deus escolheu assim, é por nós, que a multiforme sabedoria de Deus
se torne conhecida. Agora, já começa agora. Não é só no porvir, mas já começa agora. De quem? Dos principados e potestades nos lugares celestiais. Irmãos, aquilo que os anjos gostariam de saber, Deus revelou a nós. E os anjos vão aprender com a igreja a multiforme sabedoria de Deus. Os anjos, em inteligência, são muito superiores do que os homens. Mas a revelação está com a igreja. E através da igreja, eles vão aprender da multiforme sabedoria de Deus. Os anjos sabem que Deus criou todas as coisas. Mas eles não conhecem nada da redenção e do amor de Deus. Só nós que fomos caídos e que fomos redimidos é que sabemos. Então, nesta reunião, por exemplo, eu tenho absoluta certeza que os anjos de Deus estão nos ouvindo. Estão aprendendo algo da multiforme sabedoria de Deus. É através da igreja que eles vão aprender. E não só agora, começa agora, mas é pelos séculos dos séculos. Os anjos até mesmo vão aprender conosco. Então Deus escolheu a igreja, né, para que essa multiforme sabedoria dele pudesse ser conhecida. E é através da igreja é que o encabeçamento de Jesus Cristo, quando nós dizemos essa expressão encabeçamento, na verdade é o senhorio, é Jesus como cabeça de todas as coisas, será manifesto. Tem que começar pela igreja. Jesus tem que ser o cabeça, começando pela igreja. E se o Senhor hoje não é na igreja, como que ele será, né, na frente, no mundo? Você tem que começar na experiência nossa, ganhar essa primazia já. Ele tem que ser na nossa experiência, o nosso Senhor, o nosso cabeça. O Senhor tem que ter a primazia já, agora, nas nossas vidas. E isso, né, vai ser manifestado, vai ser conhecido a multiforme sabedoria de Deus e também a autoridade do Senhor Jesus Cristo. O desejo de Deus, quando diz, né, convergir todas as coisas em Cristo, tornar tudo, né, resumido em Cristo. De fato, a gente poderia dizer de outra forma que é trazer tudo debaixo da autoridade do Senhor Jesus Cristo. É isso que Deus deseja para o seu Filho. Por isso Ele o deu à igreja. A igreja foi chamada para ser a sua ajudadora. Lembra da figura lá de Adão, quando Deus criou o homem? Deus criou para ele uma mulher. E essa mulher, né, é ossos dos ossos de Adão. E essa mulher era para ser uma companheira idônea, uma ajudadora. Assim Deus, o Pai, quer uma noiva para o seu filho. E o Senhor está preparando esta noiva para que seja idônea, uma ajudadora do Senhor. E que na eternidade por vir, né, reinará pelos séculos dos séculos com o Senhor, estará do lado do Senhor pelos séculos dos séculos. Sabe, irmãos, a gente tem aquela ideia, eu frequentei muitos anos, era criança, né, na escola dominical e tudo, né? Mas tinha aquela ideia, não, a gente vai morar no céu um dia e vamos para umas ruas de ouro, né, e marfim. É aquele negócio assim, vamos sentar lá, né? Quando eu era criança, então eu podia imaginar, né? Vou ficar comendo algodão doce todo dia, né? Aquele negócio. É uma visão muito fora infantil, né? Nós não fomos chamados para permanecer na glória, andando lá nas ruas, não, irmãos. É para reinar pelos séculos dos séculos com o Senhor Jesus Cristo. É para estar ao seu lado como aquela esposa idônea com seu marido, administrando todas as coisas do Senhor.
Irmãos, há um chamamento maravilhoso, enorme, glorioso, que a gente fica assim muitas vezes sem perceber, achando simplesmente que Deus simplesmente quis nos livrar do inferno. Mas é muito mais. Deus nos livrou sim do inferno, nos redimiu, nos perdoou, nos tornou filhos, mas Deus tem um trabalho em nós para nos preparar para o seu Filho Jesus Cristo. Isso é algo glorioso, grandioso. Esse é o mistério que estava oculto e que agora está revelado. Então o Senhor, sabe, irmãos, chamou a igreja. A igreja é como aquela mulher que saiu do lado do homem, né? Foi da costela de Adão. Nós saímos do lado do Senhor. O Senhor foi ferido. Deus colocou o Senhor, num sono de 3 dias e 3 noites. Né? O Senhor morreu e naquele sono foi tirado, o corpo foi formado. Pela morte e pela ressurreição do Senhor veio a igreja. Nós fomos nascidos de novo. E Deus então está formando esta noiva, está formando esse corpo, está edificando a sua igreja com esse fim glorioso. Como que a gente vai participar então, irmãos, do propósito eterno de Deus, se nós não temos nem a compreensão do que seja a igreja então? Nós precisamos ter a compreensão. O mistério de Deus na palavra é Cristo. E Deus nos revela Cristo. O Pai que revela Cristo. Ninguém conhece o Filho a não ser aquele a quem o Pai o revelar. Mas a igreja é o Filho também quem nos revela. Nós temos que olhar para o Senhor Jesus para entender o que é a igreja. Porque a igreja, diz a palavra de Deus, que é o mistério de Cristo. E é interessante, irmãos. Por exemplo, Paulo, quando vai falar em Coríntios, 1 Coríntios 12, ele fala algo interessante. Vamos ler aqui. Você conhece bem esse verso, mas vamos ler. 1 Coríntios 12, 12. Olha o que diz aí. Diz assim, olha, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito à igreja. Silêncio. A Cristo, não é? Não é a igreja. Mas na nossa mente parece que não seria igreja. A gente colocaria igreja aqui? Não, irmãos. A Cristo, porque na realidade a igreja é Cristo. O cabeça e o corpo, a igreja. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Na nossa mente, talvez, se a gente escrevesse aqui, a gente escreveria no lugar de Paulo, a gente escreveria igreja. Mas aqui é Cristo. Então, o que é igreja, irmãos, no coração de Deus? Paulo, pelo Espírito Santo, ele vai falar resumidamente. Ele diz aqui que, olha, pois segundo a revelação me foi dado conhecer o mistério de Cristo, conforme escrevi há pouco resumidamente. Efésios 3:3. Então ele escreveu resumidamente aqui o que era este mistério. E para fazer isso, para falar, para nos dar, aos irmãos lá em Éfeso e agora a nós aqui, de maneira ainda que resumida, para dizer o que é a igreja, ele usa algumas figuras terrenas. Então o que é a igreja? Ele começa dizendo alguma coisa aqui. Primeiro ele diz, aqui no versículo 15, que é um novo homem. Que Deus, através de Cristo, havia
um muro, né, de separação, e ele diz, versículo 14, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos, está falando de judeus e gentios, fez um. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem. Aqui é um novo homem, a igreja é esse novo homem. É um homem corporativo, que é Cristo o cabeça e o seu corpo, seus membros. Então, no conceito de Deus, né, a igreja é o cabeça e os membros. É algo vivo, algo real. Não é uma instituição, né? Não é um prédio, não é uma organização. Mas é o novo homem. E Deus fez agora, né, uma derrubada, né? É como aquele muro de Berlim, que foi construído no comunismo, né? Chegou um dia, eles derrubaram aquele muro, aquela separação que havia ali. E havia separação entre os judeus e gentios, mas agora em Cristo, judeus e gentios formaram um novo homem. A parede de separação, a inimizade foi rompida. Em Cristo somos um. Todos aqueles que nasceram de novo pertencem a esse novo homem. E nenhuma barreira, né, de separação deve haver. E é interessante que na época, né, falando da barreira de separação, né, por exemplo, entre judeus e gentios havia uma tremenda separação. Só poderia entrar judeus em tais lugares lá no templo, né? Havia uma separação enorme, havia separação entre homens e mulheres, etc, etc. Mas agora acabou a separação. Mas hoje, até mesmo entre os que são chamados filhos de Deus, tem muitas paredes de separação, né? E será que essa obra de Jesus é suficiente para derrubar todas essas paredes? Por que nós construímos paredes, irmãos? Por que as paredes de separação? Como o irmão brincou, né? Eu vi isso algumas vezes, né? Mais de uma vez esse exemplo, mas às vezes os irmãos, eles dão as mãos, né, fazem as pazes, estão cumprimentando em cima do muro, né? Um chega, oi, como vai, irmão? Tudo bem, né? Em cima do muro, mas está lá, está na separação, né? Irmãos, em Cristo acabou. Nós é que estamos fazendo esse monte de muros de separação. Mas somos um novo homem. E diz aqui, reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Né? Acabou, é um só corpo. E vindo, evangelizou paz a vós outros, que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos céus, e sois da família de Deus. Essa é uma outra figura. É o versículo 19 que eu acabei de ler. Então, é uma outra figura. A igreja é a família de Deus, ao qual nós temos um Pai. E mais, temos um irmão mais velho, que é o nosso exemplo, e que todos devem olhar para esse irmão mais velho e segui-lo, que é o Senhor Jesus. Ele antes era o unigênito de Deus, mas Deus o fez primogênito entre muitos irmãos. Olha que glória, irmãos. E todos somos irmãos e irmãs em Cristo. Acabou, somos da mesma família, acabou os títulos, acabou, Paulo fala, não tem escravo, não tem livre, não tem cita, não tem bárbaro, não tem nada. Não tem pobre, não tem rico, não tem chinês, não tem brasileiro, não tem juiz de fora, não tem rio, né? Somos todos irmãos e irmãs em Cristo. Mas nós gostamos, né, de estabelecer as coisas do mundo para dentro da igreja, para dentro da comunidade dos filhos de Deus, né?
Temos os vários títulos, as várias pompas, os vários regulamentos, isso e aquilo, né? Mas somos, irmãos, no coração de Deus, a igreja, de maneira muito simples, é a família. A figura terrena que Deus usa para expressar o que está no coração dele com relação à sua igreja, é que a igreja é uma família. Todos nós somos irmãos e irmãs. Ainda que cada um tem uma função na família, né? Uma família grande, né? Uns fazem umas coisas, outros fazem outras, tem as responsabilidades distribuídas, né, nos seus membros. Mas são todos irmãos e irmãs. Estão todos debaixo do governo de um mesmo Pai. Temos o exemplo do nosso irmão mais velho, o Senhor Jesus Cristo. E numa família, né? Tudo que, vamos dizer assim, numa família normal aqui na Terra, né? Porque hoje as famílias estão totalmente, né, destruídas, mas uma família normal, foi essa figura que Deus, né, deixou para a gente, para entendermos um pouquinho o que está no coração dele com relação à igreja. Paulo, pelo Espírito Santo, usou, então, somos a família de Deus. Deus quer ter muitos filhos. E a palavra de Deus, que Deus está levando os seus filhos à glória. Esse é o objetivo de Deus. Uma família que seja, né, unida nos laços do amor, da fraternidade, da bondade, né, de suportar uns aos outros. Aí tem todas aquelas coisas que numa família normal tem que ter. Na família normal, né, às vezes tem problemas, fraquezas, mas porque a família suporta-se uns aos outros, ama-se uns aos outros. E todos aqueles atributos, bons adjetivos, né, que tem que ter numa família normal, deveria ter na igreja. É essa figura que Deus usa. Então, irmãos, de maneira muito simples, o que é a igreja? Podemos olhar para essas figuras, esse novo homem, essa família. Mas ele continua com outros exemplos. Ele diz, olha, versículo 20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Ou seja, a igreja de Jesus, a figura aqui, né, que existe é de um edifício, de uma casa espiritual. E Pedro diz que nós somos as pedras vivas, que estamos sendo colocados umas sobre as outras, né, sendo sobreedificados. Somos pedras vivas. E mais, né, o Senhor não quer um monte de pedra lá, né? O Senhor que é o próprio construtor, né? As pedras estão lá, mas Ele está pegando pedra a pedra e formando esse edifício. E esse edifício não tem outro objetivo a não ser, como diz Paulo aqui, somos edificados para a habitação de Deus no Espírito, irmãos. Deus, né, tem a igreja como seu edifício. E precisa de toda a igreja, de todas as pedras vivas, de todas, sem exceção, para edificar esse edifício. Então, numa figura terrena, para expressar uma realidade celestial, Paulo, pelo Espírito Santo, está dizendo aqui, um edifício, né? Mas não é edifício feito por mãos humanas. Esse edifício feito por mãos humanas não pode conter o Senhor. Então, eu espero que nós já tenhamos passado, né, longe daquela ideia que está lá na Idade Média, antes da Idade Média, né, eles começaram a construir aquelas catedrais, né, porque ali é a casa de Deus, né? E muitos lugares ainda hoje, no meio do povo de Deus, principalmente os evangélicos, né, no meio do povo evangélico, você entra, às vezes você entra num lugar de reunião deles, eles chamam aquilo de templo, mas também está lá uma plaquinha. Cuidado no lugar que pisa, porque esta é
A casa de Deus. Casa de Deus, isso aqui, esse monte de pedra, Deus habita em pedras, irmãos. Olha que conceito, irmãos. Que ingênuo. Eu vou chamar de ingenuidade para não dizer outra coisa. Não. Nós, pelo Espírito Santo, pela edificação do Espírito, estamos sendo juntados como pedras vivas para a habitação eterna de Deus no Espírito. Que glória, irmãos! Seremos o templo de Deus eterno. Deus resolveu tabernacular conosco. Que coisa gloriosa! É longe disso que a gente vê por aí, dessas expressões aqui na terra, irmãos. Mas a expressão aqui na terra, entre nós, já deveria ser hoje, já permitirmos Deus manifestar na nossa vida. Somos habitação de Deus no Espírito. Quando olhássemos para nós, na nossa reunião, no nosso convívio com as pessoas, eles estariam vendo o testemunho de que Deus habita no coração dos homens. Amém. Olha que coisa gloriosa. Isso é a igreja, é uma figura. Vejam como é simples, né? O Espírito Santo, né, deu essa graça, é uma revelação grandiosa, mas como é que a gente vai entender essa revelação? Trouxe figuras terrenas para expressar aquilo que é celestial, né? Figuras que a gente conhece. Então nós somos o templo de Deus para manifestar a habitação de Deus. Hoje até eu até entendo mais, mas antigamente, assim, antes, né? Brigando porque derrubou a parede para aumentar, aí vamos derrubar essa parede, aquela briga. É o zelo na ignorância da pessoa. A gente fala, poxa, daqui. Mas não reuniões para discutir isso, se tira a parede, não tira a parede, sim. Mas o púlpito ali, onde o pastor ficava, onde o pastor fica, né? Eu tinha até medo de pisar lá. Sagrado, né? Sagrado. Aonde o pastor fica, sagrado. Eu tinha medo de subir lá. Pois é, mas por quê? Porque nós estamos na cegueira espiritual. E todas essas coisas é para escravizar-nos e não nos levar para a liberdade que nós temos em Cristo. Desde a Idade Média era assim. Na Idade Média as catedrais, ou antes da Idade Média, foram, né, aqueles como é que chama, aquela forma de arte, né, aquele estilo de arte. Então, por exemplo, nas catedrais pintavam aquelas coisas, aquelas pessoas sofrendo, aquelas figuras, né, do inferno e tal, queria impressionar pelas figuras, né, e aquele lugar então era sagrado. Mas, irmãos, a nova aliança não é... Não, Jesus já falou para a samaritana. O que Jesus falou? Mulher, ela perguntou, onde é, Senhor, né, que devemos adorar? E qual foi a resposta de Jesus? Você lembra? Não é aqui. Não é em lugar nenhum, não é mais em lugar. Mas é onde? Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A catedral, vamos chamar assim, a catedral de Deus é no seu coração e no meu coração. Esse é o templo de Deus. Mas não é individualmente. Deus, né, está fazendo esse edifício corporativamente. Eu sozinho não posso ser o edifício de Deus. Eu sou a pedra. Pedro diz, vós sois pedras vivas. Estáis sendo edificados casa de Deus. Olha que bonito. Vamos ler esse texto lá. Capítulo 2 de 1 Pedro. Versículo 4. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem. Olha só.
expressão, uma pedra vivente. A pedra é um negócio morto, mas aqui ele está usando pedras que vivem. Sois edificados casa espiritual. Para quê? Para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós estamos sendo edificados casa espiritual, né? Somos sacerdotes de Deus. Então, irmãos, são essas as figuras, né, terrenas, para a gente entender o que é celestial. Então, de uma maneira muito simples. Imagine agora, vamos fazer assim um exercício aqui. Imagina que vocês nunca ouviu falar do Evangelho, você não tenha congregado aí em alguma denominação, ou não tenha visto nada do que está por aí. Mas agora foi te apresentado a Bíblia, o Evangelho, e você começa a ler isso aqui. Naturalmente você iria entender como de fato está aqui escrito, porque você não estaria com a sua mente, né, poluída com tantas coisas que você já ouviu que não batem com a palavra de Deus, que foram tradições dos homens, coisas dos homens, e que deturpou o nosso entendimento. E o cuidado que nós precisamos ter, irmãos, é porque se a gente continuar a ler a Bíblia, a gente pode ler a Bíblia, estudar, a gente pode passar os anos com o nosso óculos, vou chamar assim, o nosso óculos da tradição. Então a gente lê a Bíblia, mas a gente está lendo a Bíblia com o óculos da tradição, então o entendimento vai continuar o mesmo. E é interessante que a gente lê, mas nós lemos sempre com aquele entendimento. Que Deus, né, nos ajude a lermos, né, tirando o óculos da tradição, com o coração aberto, Espírito de Deus, né, fale a mim. Senhor, revela-me. Como Paulo orou aqui para os irmãos Éfeso, Senhor, me dê espírito de sabedoria e revelação. E leia normalmente a palavra, sem medo, sem receio e sem qualquer preconceito, sem qualquer ideia preconcebida. Eu quero entender a palavra de Deus, sabe? E deixando a palavra de Deus ir tocando no nosso coração. Nós vamos ficar surpresos, porque, irmãos, talvez muitas e muitas coisas, o nosso entendimento é um entendimento, mas que não é do Espírito Santo. É o entendimento da tradição dos homens, né? Da religião, de um sistema que não é aquilo que está no coração de Deus. Então Paulo, né, ele vai dando essas referências, o novo homem, a família de Deus, o edifício de Deus, e quando ele chega no capítulo 5, ele vai falar da noiva, da esposa. Ele está falando aqui no capítulo 5, né, de maridos e mulher, e é um fato, é um mandamento do Senhor para os maridos e mulher, para o marido e para a mulher, né, para a família, de modo mas no final ele está dizendo que isso se refere a Cristo e à igreja. Não é? Ele vai dizendo aqui, né, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como o Senhor. Depois ele fala que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. E vai seguindo. Olha que chega no capítulo 5, no versículo 32. Olha só, ele está falando do casamento. Versículo 31, eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Aí olha só o que ele vai dizer, que coisa interessante, irmãos. Grande é este mistério. E aí ele não diz do marido e da mulher, ele diz o quê? Mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Ou seja, ele está falando do casamento, mas o próprio casamento é uma figura do mistério de Cristo e a igreja. A igreja do Senhor, irmãos, é a esposa do Cordeiro. Então, olhando para essa figura terrena,
de um marido e da mulher, nós podemos entender, tocar um pouquinho na realidade de Cristo e a igreja. Quando nós chegamos lá no final da Bíblia, em Apocalipse, está falando das bodas do Cordeiro, eis que são chegadas as bodas do Cordeiro. E diz o que lá da noiva? E a sua noiva ataviou-se. E foi-lhe dado linho finíssimo. E esse linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. A noiva está se preparando. E está dizendo que ela está se ataviando. É esse o desejo de Deus hoje para a igreja, para cada um de nós. Nós temos que nos preparar para ser a noiva do Senhor. Temos que nos ataviar, colocar os nossos adornos, os nossos enfeites, né? Isso nós falando em linguagem, né, figurada. Está dizendo que ela se vestiu de linho finíssimo. E logo em seguida ele diz o que significa esse linho finíssimo. O linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então todos os nossos atos de justiça hoje, irmãos, estão como que costurando o vestido da noiva. Olha que figura bonita. Então a nossa vida hoje de justiça em Cristo, se nós vivemos no padrão do Senhor, pela força do Espírito Santo, nós estamos como que costurando o vestido, né? Estamos preparando, são os atos de justiça dos santos, que é o vestido da noiva. Então é uma linguagem figurada, né? Usa figuras terrenas para a gente tocar na realidade espiritual. Então a igreja, irmãos, é a noiva de Cristo. E Paulo vai dizer, né, também aqui que a igreja, né, em Éfeso mesmo, nós já lemos lá no capítulo 1, versículo 23 do capítulo 1, que a igreja, né, a igreja a qual é o seu corpo. E quando nós lemos lá em capítulo 12 de 1 Coríntios, Paulo vai, né, ainda descrever a igreja como o corpo de Cristo, para a gente entender. Então, irmãos, quando nós olhamos essas figuras, sabe, Deus vai abrindo o nosso entendimento para a gente entender o que é a igreja, qual a função da igreja. Então, se pegarmos, né, essa figura da igreja como corpo de Cristo, e aquilo que Paulo fala lá no 1 Coríntios capítulo 12, nós podemos começar a tocar nessa realidade. Por exemplo, irmãos, eu já tenho muitos anos de convertido ao Senhor, e tenho buscado ajudar os irmãos já há muitos anos, né, na palavra. E os lugares que eu me reuni e onde eu tive contato, uma das coisas que é mais, mesmo entre os irmãos que já têm, sabe, compreendido algo a respeito de Deus, o desejo dele para a igreja, uma das grandes deficiências é que os irmãos não funcionam como membros do corpo de Cristo. Normalmente, poucos funcionam. Poucos. Mas a palavra do Senhor diz que somos membros do corpo de Cristo. E cada membro tem a sua função. Nós temos que ter essa realidade conosco. Você pode até dizer, poxa, mas eu nem sei se eu sou uma mão ou se eu sou um pé. O que eu vou fazer? Irmãos, isso é o de menos. Não precisa saber, não. Mas se você se dispõe diante de Deus, e aquilo que vem ao seu coração para você servir, você está servindo, daqui a pouco a graça de Deus, você vai perceber a graça de Deus sobre a sua vida e você vai estar funcionando. Mas esse é um dos grandes problemas. Eu diria para vocês que, para quem gosta de estatística, né, se eu tivesse que dar minha estatística, eu diria que 30% dos irmãos funcionam no corpo. Mas isso vem da tradição, né? Sim. As pessoas foram mal acostumadas a não exercer os dons. Isso, sim. Ficarem passivos e deixar alguém fazer por elas. Sim, por quê? Porque não estão, sabe, irmãos, usufruindo dessa graça que Deus nos deu, de sermos membros. E aí fica terrível, né? Porque alguns membros ficam sobrecarregados, né? Se minha perna, por exemplo, hoje quebrei minha perna, né? Você sempre, o corpo todo você vai arrastando essa perna, né? Você vai, não é assim?
Por isso que Paulo fala, se um membro sofre, todos sofrem com ele, irmãos. Então, nós devemos estar, sabe, abertos ao Senhor. É uma responsabilidade de cada um. Qual é a minha função no corpo, Senhor? Senhor, qual é o meu dom? A palavra de Deus diz que todos nós temos o dom de Cristo. Todos nós temos um dom. Qual é o nosso dom? É o serviço. A gente precisa servir ao Senhor, servir uns aos outros. E Paulo diz aqui que, como membros do corpo de Cristo, o que acontece? Olha que coisa bonita, irmãos. Vamos ler aqui, ó, capítulo 4. Versículo 15. Diz assim, ó: mas seguindo a verdade em amor. Isso é bonito, né? A verdade não pode ser verdade fora do amor. Até mesmo quando a gente vai falar com alguém, né? Por exemplo, se alguém não está agindo adequadamente, está afetando os outros, né? E por amor ao Senhor e amor aos outros, aos irmãos, a gente devia chegar para essa pessoa e dizer para ela que, olha, você não está, né, agindo a verdade, ou falar a verdade. E essa verdade tem que ser no amor, não no chicote, né? Mas no amor, porque o desejo nosso é de restaurar as coisas e os irmãos, né? Deve ser sempre esse. Mas aqui, ó, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Agora ele vai falar do corpo. Olha que coisa bonita. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Olha a nossa responsabilidade aqui, como membros do corpo de Cristo. Segundo a justa cooperação de cada parte. Cada parte tem que cooperar. Então, assim, se eu quero servir o Senhor e os irmãos, eu tenho que fazer, o que eu posso fazer, né? Puxa, vai ter uma reunião aqui em Juiz de Fora, precisamos arrumar as coisas. É justo deixar que uma pessoa vai e faça tudo? Não pode, né, irmãos? Fica pesado. E mais, você perde o privilégio de servir e de receber a recompensa do Senhor. O Senhor quer recompensá-lo, quer que você trabalhe para Ele, né? E o Senhor diz que quando Ele voltar, Ele vai recompensar a cada um segundo as suas obras. Mesmo que seja, Jesus falou, se você der um copo de água a um desses pequeninos, você vai receber o teu galardão. O Senhor nos estimula a servirmos. Mas aqui essa visão do corpo, somos corpo de Cristo. Todos nós, irmãos, precisamos funcionar como membros do corpo de Cristo. Todos nós. E diz aqui, ó, segundo a justa cooperação de cada parte. Irmãos, aqui está esse conceito de edificarmos uns aos outros. As nossas reuniões, em primeiro lugar, por exemplo, deveria ser para trazer a presença do Senhor, para estarmos diante dele. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali estarei no meio deles. Então, para adorar o Senhor, para ministrar ao Senhor. E também para ministrar uns aos outros, para edificarmos uns aos outros. Mas mais ainda, fora das reuniões, a gente acha que a igreja, né, se edifica só nas reuniões. Nossa, irmão, os dons que nós temos recebidos de Deus, a maioria deles, a grande maioria, é para você funcionar com esse dom fora das reuniões. Tem muitos dons que são fora, alguns sim é para reunião. Deus trouxe a revelação da palavra na reunião. Palavra de conhecimento pode ser na reunião. Você está orando, Deus te dá um dom, né? Paulo fala lá, se um fala línguas, o outro interpreta, ou Deus te deu, né, um dom de cura que alguém está enfermo na reunião, então você vai orar com ele, mas o dom de cura geralmente você vai usar ele fora das reuniões, vai visitar os enfermos. Não é? E coisas assim. O dom da liberalidade, olha só. Difícil alguém pedir, Senhor, me dê o dom da liberalidade, né? Senhor, me dê o dom da liberalidade, né? Eu quero ofertar, eu quero... Nós, geralmente, né, nós somos espertos, pedimos só o dom da fé, né? Porque a fé remove montanhas, então eu preciso remover um monte de montanhas da minha vida, então eu vou pedir o dom da fé.
Mas é Deus quem dá, diz a palavra. O Espírito Santo, ele dá, distribui conforme lhe apraz. Deus sabe, né, se eu devo ser a mão ou se eu devo ser o pé. Ele sabe. O problema é que nós, né, às vezes queremos ser aquilo que Deus não nos chamou para ser. Aí é um problemaço, né, irmão? A mão querer ser o pé. Tem gente que anda, né? Como é que fala? Não era criança de. Não, com as mãos assim, bananeira, planta bananeira, né? Mas é um problema, não dá para viver daquele jeito, né? Às vezes é isso, né? Na irmandade, né? Na prática, pela nossa carne, pelo nosso egoísmo, etc, etc. Então nós queremos começar a ser aquilo que nós não fomos chamados para ser. E é um problemaço para nós mesmos e para os outros, irmãos. Então, na simplicidade, né, na graça de Deus, temos que ser o que somos, né? Paulo mesmo diz isso, né, que seja de acordo tudo, né? Os dons que ele recebeu, que seja exercidos, né, na medida da fé que cada um recebeu. A gente não precisa querer ser, né? Deus é quem dá, etc. Mas aqui diz Paulo, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então é o corpo, os membros, né? Edificam uns aos outros, tem a cooperação dos outros e assim é edificado em amor. Esta é a figura terrena que é usada para entendermos, para tocarmos nessa realidade celestial da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é a noiva de Cristo. A igreja é a família de Deus. A igreja é o edifício de Deus. Né? E se chegarmos no final aqui do livro de Efésios, no capítulo 6, está falando da batalha espiritual. Né? A igreja é aquela que é o exército de Deus. A nossa luta, né, não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. É através da igreja que o Senhor vai demonstrar o seu domínio, a sua autoridade e o seu poder a principados e potestades caídos. Os principados e potestades caídos, os anjos caídos, eles não vão ficar conhecendo a multiforme sabedoria de Deus, mas vão conhecer a autoridade e o poder de Deus através da igreja. É Cristo, e Cristo é o cabeça e o corpo, que terão todos esses principados debaixo dos seus pés. Os anjos de Deus, que não são os anjos caídos, né, eles estão aí querendo saber a multiforme sabedoria de Deus, estão aprendendo conosco. Mas os anjos caídos aqui, né, no conflito e na batalha, eles conhecerão a autoridade e o poder do Senhor. E isso já agora. Eis que vos dei autoridade para pisar de escorpiões e serpentes. Lembram disso? Os discípulos ficaram assim, sabe, maravilhados, que eles saíram e viram que os demônios submetiam a eles por causa do nome do Senhor. Vocês lembram disso? Eles voltaram como crianças, né, empolgadas. Senhor, olha o teu nome, os demônios não submetiam. Eis que vos dei autoridade. Olha que coisa, através da igreja, a autoridade do Senhor e o poder do Senhor estão sendo demonstrados. Então, principados e potestades também conhecerão o poder e a autoridade do Senhor Jesus Cristo. Nós fomos chamados, irmãos, para cooperar com o Senhor nisto. Então, assim, essa eu diria que era a primeira parte, né? A visão, a revelação do eterno propósito de Deus e a revelação do mistério de Cristo, que é a igreja. Então, somos chamados a compreender e a viver isso. Agora tem uma segunda parte, que é a nossa vocação, como nós vamos andar. E aí Paulo começa no capítulo 4, ele começa a dizer: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor,
que andeis. Agora é o nosso andar. É como se ele estivesse dizendo assim, olha, nós estamos aqui assentados, né? Nos 3 primeiros capítulos, assentados nas regiões celestiais em Cristo. Deus fez isso, né? Ele vai falando as bênçãos que nós somos abençoados. Ele vai falar que Deus criou um novo homem, aí, que é a igreja, e vai dizer o que significa, e que Deus tem esse eterno propósito. Mas agora nós estamos aqui na terra ainda, né? E aí ele diz, olha, então, eu rogo a vocês, eu sou um prisioneiro no Senhor. Ele estava preso quando escreveu essa carta, né? Que andeis, tem um caminhar. E esse andeis, ele diz, que seja de modo digno da vocação a que fosse chamados. Qual é a nossa vocação? Somos a igreja do Senhor, o corpo de Cristo, a família de Deus. Somos cidadãos dos céus. A nossa pátria é a pátria celestial. Somos peregrinos e forasteiros aqui. Somos pedras vivas e que juntos estão sendo edificados o edifício de Deus, para a morada de Deus no Espírito. Esse é o nosso chamamento para participarmos do eterno propósito de Deus, que Ele determinou em Cristo, de trazer todas as coisas para a autoridade do Senhor Jesus Cristo. De ter o Senhor como cabeça de todas as coisas. Esta é a nossa vocação, o nosso chamamento. Então ele diz agora, então, ande de modo digno disso. Olha, você é um cidadão celestial, então ande como um cidadão celestial. Olha, você é membro do corpo de Cristo. Então, que o seu andar seja digno desta vocação de ser membro do corpo de Cristo. Olha, você é da família de Deus, então ande de modo digno, sendo membro da família de Deus. Seja um filho de Deus, que tem irmãos, que tem um irmão mais velho, que é Jesus Cristo. Ande de acordo com esta realidade. Rogo-vos, pois, que andeis de modo digno da vocação que foste chamados, com toda humildade, mansidão e longanimidade. E aí começam aquelas questões, né, irmãos? Estamos aqui ainda nesse tabernáculo caído. Aqui na terra ainda, né, temos problemas. E ele já começa aqui, olha, suportando-vos uns aos outros. Entende, irmãos? Tem aqui o propósito eterno de Deus, né? Regiões celestiais em Cristo, né? Uma realidade sublime, maravilhosa, mas ainda estamos nesse corpo caído. Mas o nosso andar aqui agora tem que refletir aquilo que nós recebemos em Cristo. Estamos assentados, e porque estamos assentados, essa é a nossa posição, então o nosso andar aqui tem que ser digno desta posição. Não é? Só que tem problemas aqui embaixo. No nosso dia a dia, uns com os outros, na própria igreja, na própria família de Deus, né? Temos dificuldades, porque estamos sujeitos ainda a todas as fraquezas. Por isso, né, como nós vimos ontem, Paulo faz uma outra oração, né? No capítulo 3, tem o capítulo 1, uma oração, pedindo revelação, que a gente possa ver a visão de Deus, ter a revelação do Senhor, mas ele fala também, olha, que vocês sejam fortalecidos no homem interior. Se formos fortalecidos, irmãos, então nós conseguiremos andar de modo digno. Mas se não tiver esse fortalecimento de poder do Espírito Santo em nós, nós não temos como andar de modo digno. Vamos estar sujeitos à nossa carne. Mas nós precisamos inclinar para o Espírito e pedir que Deus nos fortaleça. Se não tiver esse fortalecimento, nós não temos como fazer a vontade de Deus. Mas é como você está falando, nós estamos começando agora a tirar esse óculos da tradição e começar a enxergar o que a palavra está revelando. Mas aí, se a gente tiver, né, igual a gente estava na igreja, que a gente estava lá, na igreja, né? A gente fica antipatizado.
Aí que tem que pedir mesmo para fortalecer nosso, porque não entendem, né? Aham. Cria essa antipatia. Ou você está prejudicando algum interesse lá, ou as pessoas acham que não, ele se acha melhor. A gente fica nesse conflito, assim. Sei, eu já vivi isso, mas sei como é. Mas vamos falar nisso então daqui a pouco. Eu acho importante o que você está colocando. Mas aqui, né, voltando, então a gente precisa ser fortalecido para passar pelas dificuldades, pelas oposições e mesmo para viver a nossa vida do dia a dia, né? No decorrer da nossa vida no dia a dia, né, independente dessas questões de conflitos entre os irmãos, mas nós mesmos com Deus, não é? A gente, por exemplo, vê a nossa fraqueza em algum ponto da nossa vida, Senhor, tenha misericórdia, me ajuda, né? Vamos imaginar que a gente tem algum hábito, e Paulo vai tratar disso aqui, ele vai até nos orientar como é que nós devemos mudar o nosso proceder, como é que nossa caminhada, o andar nosso tem que ser digno. E ele diz algumas coisas que a gente praticava no passado, que ele usa como exemplos, pode ter muito mais, mas ele cita algumas aqui. Como é que a gente deixa isso? Como é que a gente faz um processo de mudança para andar de modo digno? Aí ele começa, por exemplo, vamos pegar aqui no versículo 17, olha, capítulo 4. Ele diz, isto, portanto, digo no Senhor testifico, que não mais andeis, como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Ele está dizendo, olha, ande de modo digno da vocação. Esse é o aspecto positivo. Vamos andar de modo digno da vossa vocação. Mas ele fala um aspecto negativo. Olha, não ande mais como você era lá no mundão, né? Não ande mais como os gentios, na vaidade dos seus pensamentos, obscurecidos de entendimento. Olha só, obscurecidos. O entendimento pode estar lá fechado. Agora você é um filho de Deus, né? Você tem o Espírito Santo. E você pode pedir ao Senhor para te iluminar, para você não ficar mais obscurecido. Porque se está obscurecido, você vai estar tropeçando e nem sabe em que está tropeçando. Não é isso que João diz? Né? Alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vive, pela dureza do seu coração. E mesmo como cristãos, irmãos, às vezes nosso coração pode estar muito duro para as coisas de Deus. Às vezes o Senhor fala conosco 1, 2, 3 vezes e a gente não obedece. A gente continua duro. Eu me lembro agora, estou falando aqui, me lembro da dureza do meu coração em relação a algumas verdades de Deus. Eu aprendi, né, usando a minha ilustração, foi colocada em mim, quando eu criei no Senhor, uma tradição, um óculos da tradição. Olha, é assim e é assado, a respeito de tais assuntos. E dentro de mim eu sentia queimar alguma coisa que era diferente daquilo. Mas eu não ficava duro, não, mas o irmão me ensinou assim, os irmãos, eu li o livro, eu tinha livros ensinando, né, então... E aí veio outro, eu lembro de um jovem irmão, nós trabalhávamos juntos, então ele veio conversar comigo a respeito de um assunto e começou a falar, e eu falei, fulano, olha, eu não creio assim. Por isso. Ele, mas Billy, irmão, olha, está na palavra. Eu tive essa experiência semana passada. A respeito de um dom espiritual, né? Eu tive, irmão, como é que você fala isso, irmão? E no meio daquela conversa nossa, Deus manifestou, o Espírito Santo manifestou sobre ele, e ele teve aquela experiência. E eu ainda assim endureci meu coração, achei que fosse uma invenção dele, alguma coisa, não é possível. Mas eu fiquei assim, sabe, a tradição falando, mas dentro de mim meu coração ardendo, assim, puxa, como assim, olha, isso aqui é verdade, mas é a tradição. Por quê? Dureza do coração. Pela misericórdia de Deus lá na frente, caramba, deixa eu tirar esse óculos aqui, terrível. É a minha tradição, não é a palavra de Deus, não é o Espírito Santo. Coração, né, que estava duro, né, foi quebrado, graças a Deus.
os quais, versículo 19, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometer toda impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato tendes ouvido e nele fosse instruído, segundo é a verdade em Jesus. Agora, irmãos, quando eu aprendi isso aqui, há muitos anos atrás, o irmão pregou isso uma vez, isso foi assim algo tão precioso no meu coração. Porque aqui está o segredo, né, de uma transformação, de uma mudança. Quando nós estamos, habituados em algo que não é a vontade de Deus, e nós precisamos deixar aquele hábito e pegar, um outro hábito que é a vontade de Deus. E aqui Paulo vai dizer como é que a gente faz isso. Olha só o versículo 22. No sentido de que quanto ao trato passado, tudo aquilo que não é de Deus, do velho homem, vos despojeis, guarde bem essa palavra, despojar do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais, revestir, outra palavra importante, do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Dois pontos aqui importantes agora no nosso caminhar, no andar digno. Por um lado, do aspecto negativo, nós temos que despojar, lançar fora. Mas se a gente der só esse primeiro passo, a gente não vai fazer a vontade de Deus. Você imediatamente, quando você despoja algo do velho homem, você tem que fazer o quê? Revestir aquilo que é do novo homem, que é de Cristo. Esse é um processo, irmãos. Eu me lembro quando eu aprendi isso, irmãos, como isso foi maravilhoso na minha vida. Porque às vezes a gente pode estar lutando com alguma coisa, mas nós só andamos o primeiro passo, só de despojar. Ficamos despojando. Mas agora você precisa revestir-se. E às vezes, por exemplo, um hábito pecaminoso, porque ele é um hábito, você faz ele sem perceber. Você quando viu, puxa, já fiz, é um hábito. Você nem pensa para fazer. Então como é que você acaba com um hábito ruim? Você tem que não só deixar de fazer aquele hábito, você tem que criar um outro hábito bom para substituí-lo. E Paulo vai dar alguns exemplos aqui do que é despojar e do que é revestir. Olha só o versículo 25. Por isso, deixando a mentira. Deixar a mentira seria despojar ou revestir? Despojar. Fale a verdade. O que é fale a verdade aí? Revestir. Irmãos, ninguém deixa de falar a mentira se não começar a falar a verdade. Não é só deixar de falar mentira. Não é só, eu vou deixar de falar mentira, Não, você vou deixar e agora, no lugar de falar mentira, eu vou criar um novo hábito de falar a verdade. Com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis o lugar no diabo. Olha só, ele dá outro exemplo aqui. Aquele que furtava, não furte mais, despojar. Antes trabalhe com as próprias mãos, no que é bom para que tenha com que acudir ao necessitado. Então, despojar, não furte mais, revestir-se, trabalhe com as próprias mãos e não só isso. Tenha com que acudir ao necessitado. Um ladrão não deixa de ser ladrão porque deixou de roubar, não, irmãos. Sabiam disso? Na hora da pressão ele pode voltar a roubar. Mas alguém deixa de roubar quando para de roubar e quando começa a trabalhar com as próprias mãos e ainda tira do seu ganho para ajudar e acudir ao necessitado. Então essa é a obra de Deus nas nossas vidas. Paulo está dando alguns exemplos aqui só, irmãos.
mas nós podemos aplicar a nossa vida inteira. E é interessante, na palavra do Senhor, se você ler a palavra do Senhor, você sempre vai ver isso, despojar e revestir. Não está usando esses nomes, mas você vai ver esse contraste. Se você ler o livro de Provérbios, está cheio. Paulo dizia, ó, antes assim, agora assim, né? Portanto, faça assim. Você vai ver, tem essas indicações da palavra de Deus, né? No que seja despojar e revestir. Qual é o nosso problema no andar digno? Às vezes alguma coisa que nós estamos, né, caminhando não é um caminhar digno da vocação que nós fomos chamados. E Paulo diz então, olha, comece a despojar disso e revista do novo homem. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Despoje toda palavra torpe. Mas não é só aí. Ele diz, saia da vossa boca, né? E sim unicamente a que for boa para a edificação. Conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Olha, versículo... E não vos interessais o Espírito de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, olha só, despojamento, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Temos que despojar isso. Mas o que deve ser colocado no lugar? Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Você tem que tirar um hábito ruim e colocar outro bom no lugar. Você tinha uma prática, agora você deve praticar outra em Cristo. Então isso vai nos ajudar no nosso caminhar, no andar digno da vocação a que nós fomos chamados. Para andarmos, né, nessa vocação que fomos chamados de modo digno, o tempo inteiro na nossa vida temos que despojar aquilo que é do velho homem e nos revestir de Cristo, novo homem. Isso é o que Paulo está nos ensinando. Isso aqui é muito prático, irmãos. É o nosso dia a dia. Comece a reparar na sua vida. E tem alguns hábitos, né, que são do velho homem, que você tem que achar o correspondente no lugar dele, né, do novo homem, para você deixar aquele hábito e criar um outro hábito no lugar. E quando as pessoas conversam sobre hábito, é interessante, porque um hábito, né, você faz ele sem pensar, vai automático, mas para você criar um outro hábito, você tem que começar a repetir muitas vezes aquele novo hábito. Até que ele também, né, aquela prática, né, para ela se tornar um hábito, sem repetir muitas vezes. É como aprender a andar de bicicleta. Você tenta uma vez, cai, tenta de novo, tenta, até que daqui a pouco você já faz sem, né? Hábito de dirigir. No início você está aprendendo a dirigir, você está preocupado com os carros que não são automáticos, né? Com a marcha, com o freio, com a embreagem, com não sei o quê. Aí quando você vai habituando a fazer aquilo, você faz sem pensar, tranquilo, você nem pensa mais, né? Então tem que ser um hábito. Por exemplo, ações de graças tem que ser um hábito na nossa vida. Falar o bem tem que ser um hábito. Orar tem que ser um hábito. E vai por aí, né, irmãos? Então Paulo está dizendo isso, né? Ele usa isso como uma ilustração, ele usa isso uma indicação para nós de como devemos ter esse andar de modo digno. Né? Na prática, como é que vai ser um andar de modo digno? Então Paulo, né, nos chama essa atenção. E para isso, irmãos, mais uma vez, né, eu quero enfatizar essa oração que Paulo fez aqui no capítulo 3, nós precisamos fazê-la para nós. Nós só vamos criar esse novo hábito, os hábitos do novo homem, essa forma digna de andar, né, nessa oração que Paulo fala no capítulo 3, versículo 16, né, que Deus nos conceda que sejamos fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E aqui no capítulo 4, nesse andar digno, Paulo vai falar de algumas coisas, né, importantes também. Ele vai dizer que nós, versículo 3 do capítulo 4, nós devemos esforçar diligentemente
por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Andar de modo digno da vocação que nós somos chamados inclui nos esforçar para preservar a unidade do Espírito. Irmãos, olha que coisa interessante. Paulo está falando, não é para a gente criar a unidade. A unidade do corpo de Cristo, aos olhos de Deus, ela já existe, já foi dada. O que nós precisamos fazer é preservar a unidade. A palavra de Deus, irmãos, né, nos mostra a igreja como o corpo de Cristo. E Paulo, por exemplo, em 1 Coríntios 10, vai dizer, né, ele falando sobre a ceia do Senhor, ele vai dizer que nós somos unicamente um pão. Há uma unidade nos filhos de Deus, né? O Senhor nos vê como uma só igreja, né? O Senhor nos vê como um único pão. E nós precisamos preservar esta unidade do Espírito. A unidade do Espírito já foi dada. A nossa responsabilidade é de preservá-la. E isso vai na nossa experiência. Quando a gente começa a entender então o que é a igreja, a unidade do povo de Deus, então nós temos que manifestar isso. A pergunta que nós temos que fazer, nós somos um com todos os nossos irmãos em Cristo? Ou estamos divididos? Porque a gente pode deixar de reunir com um grupo de irmãos, porque, não, ali é uma divisão, mas continuamos com a divisão dentro do nosso coração. É mais ou menos aquela história dos irmãos lá, dos irmãos do povo de Deus no Antigo Testamento. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu de dentro do coração deles. Eles ficaram lá a pensar que quem dera, né? Lá no Egito nós tínhamos os pepinos, as cebolas, né? Eles ficaram lá com o Egito dentro do coração deles. Nós podemos sair de uma divisão do povo de Deus e ficar com uma divisão no nosso coração. Então, irmãos, quando a gente vê o que é a igreja, né? Uma das coisas que é natural, se é por revelação de Deus, que a gente se vê que a gente é um com todos os irmãos. Nós vemos os nossos irmãos, não interessa se eles estão reunidos onde quer que seja, ou nem se estão reunidos, mas nós somos um com eles. Há uma unidade no Espírito, é um só corpo. Somos um com o Senhor Jesus Cristo. É interessante, irmãos. O corpo e o cabeça, que é Cristo, estão unidos. Lembram quando o Senhor apareceu a Paulo? Jesus fez uma pergunta interessante para Paulo. Lembra? Saulo, Saulo. Quem sabe o resto aí? Porque me persegue, né? Mas o Senhor estava assunto aos céus? Estava sentado no trono? Por que Igreja. ele falou que estava perseguindo o Senhor? A igreja. Ali Jesus estava falando da unidade dele com a igreja. Ele é um com a igreja, irmãos. A unidade no Espírito já foi dada. Então nós temos que preservar. Agora há uma outra unidade que, claro, que nós devemos chegar a ela, ainda não chegamos. A unidade da fé. Não é? Versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. A unidade do Espírito, irmãos, já foi nos dada, e o que nós devemos fazer é preservar, diligentemente, nos esforçar para preservar essa unidade. Agora, a unidade da fé, ainda nós vamos chegar lá. Hoje, há muitos entendimentos a respeito da fé diferentes. Nós estamos no processo de crescimento, de conhecer a Deus. E Paulo diz que todos nós conhecemos em parte ainda. E por isso ninguém precisa se arvorar, achar que sabe tudo. Cada um sabe em parte. Por isso nós temos que ter a humildade de aprender uns com os outros. Que cada um tem uma revelação do Senhor, uma parte. E não é tudo ainda. E aqui,
Paulo está dizendo que Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para mestres, pastores, evangelistas, com o fim de quê? De aperfeiçoar os santos para o seu serviço. Esses ministérios, esses dons, esses homens que são dons, foi dado para a gente para que nos aperfeiçoasse. São aqueles que têm o ministério da palavra, para nos aperfeiçoar. Não é para fazer as coisas para a gente, né? Mas é para nos aperfeiçoar, para nós fazermos. E aqui foi dado esses dons, né? Isso aqui não é uma hierarquia, né, irmãos? O sistema humano e a tradição humana é que formaram as hierarquias, né? Mas aqui não tem hierarquia. Aliás, o Senhor Jesus, quando os discípulos eles estavam lá brigando por posição, né? Quem era o maior? O que Jesus respondeu para eles? Vocês lembram? Olha, os reis, né, têm aí as suas, vamos chamar assim, as suas hierarquias, etc. Né? Mas entre vós não é assim. Irmãos, todo esse processo de hierarquia na igreja, na chamada igreja, né, não é de Deus. Tem pastor? Tem. Pastor, o que é pastor na igreja? O que é pastor? É um dom que Deus deu aos homens para apacentar, para pastorear, para aperfeiçoar os santos. Quem são os santos? Toda a igreja. Para quê? Para a igreja servir, está dizendo aqui, olha. Versículo 11 do capítulo 4. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com qual objetivo? Diz aqui, ó, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. É aperfeiçoar os irmãos para que cada um funcione. Né, para que você e eu funcionemos no corpo de Cristo, para nos edificar mutuamente. Por que foi dado um apóstolo? Hoje o sistema, principalmente das igrejas evangélicas, né, o pessoal, por muitos anos, né, as igrejas históricas tinham os pastores, que era como líder, né? Pastor, aí tem o pastor isso, pastor aquilo, né, geralmente é um que é o líder sobre os irmãos, ok. Mas o tempo foi passando, né, e o pessoal falou, pastor, vamos passar para bispo, né? Mais ou menos seguindo a linha da igreja católica. Aí já tem os vários bispos. Ih, não, é bispo, é muito pouco. Vamos passar, apóstolo. Daqui a pouco vai ter o apóstolo do apóstolo, né? Já tem pai apóstolo. Pai apóstolo, olha só. Já tem isso, né? Pai apóstolo. Criatividade é muito... Eu acho que eu sou uma mulher da minha. Não sou por exemplo. Toma informação. Então, irmãos, isso tudo, sabe, irmãos, é tradição dos homens. Não é assim entre vós. O Senhor não criou nada com hierarquia entre os irmãos. O que o Senhor deu foi funções. O apóstolo tem a função, ele é um enviado de Deus para pregar o evangelho, para abrir, né, frente na obra, né, no trabalho, como Paulo, né, tinha um campo de ação dele lá para pregar o evangelho e abrir igrejas, né, igrejas no sentido não do templo, etc., mas que pregar o evangelho, irmãos surgiam ali, começavam a reunir ali, se tinha então a manifestação da igreja do Senhor naquela cidade, né, e os evangelistas para pregar o evangelho, né, e ensinar os irmãos a pregar o evangelho, os pastores, né, para apacentar o rebanho de Deus. Mas não é uma hierarquia. Ainda que na igreja do Senhor, biblicamente falando, na administração da casa de Deus, na localidade, na igreja local onde os irmãos se reúnem, tem os presbíteros. E é interessante, é sempre plural, tá, irmãos? Nunca é o presbítero. A liderança, nesse sentido, nunca é singular, mas é sempre plural. É 2 ou 3, para que não haja a tendência de um irmão começar a ir fazer o que está na cabeça dele, né? Mas é sempre plural. Esses presbíteros, eles devem também apacentar o rebanho de Deus.
Paulo, quando foi a Mileto, ele mandou chamar os presbíteros de Éfeso. E Paulo diz, olha, vós, né, foram designados pelo Espírito Santo. Tem que apacentar o rebanho de Deus. Vocês são bispos, mas foram designados pelo Senhor. Não foi por homens, né? É Deus que escolhe. É muito bonita essa passagem, né? Então Paulo vai dizendo aqui alguma coisa para esses irmãos, né? Deixa eu achar aqui, Atos 20. Ele fala assim, Atos 20, 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Os presbíteros, né? Um outro nome para presbítero é bispo. Na realidade, presbítero é a maturidade. Presbítero significa ancião, né? É alguém que é maduro entre os irmãos. Entre os irmãos estão reunidos lá e de repente alguns irmãos, o Espírito Santo, né, desenvolveu a vida do Senhor neles, eles são mais maduros e naturalmente são aqueles irmãos que começam a ficar com encargo por cuidar dos irmãos em alguns aspectos. Então eles são os presbíteros, são os anciãos, os mais crescidos no Senhor, os mais maduros no Senhor. E bispo, né, é a função. Bispo significa supervisor. O bispo está olhando, né, vendo os perigos, vendo o que está acontecendo, supervisiona as coisas, a administração na casa de Deus. Não é um bispo nessa ideia que a gente tem, né, na igreja católica e mesmo hoje nas igrejas evangélicas, para pastoreardes a igreja de Deus. Eles são pastores também. Eles estão cuidando, estão pastoreando, eles estão cuidando lá do pasto, né, para ver se não tem cobra, se não tem nada para as ovelhas. Né? Eles estão colocando as ovelhas no curral para evitar que os lobos devoradores estejam por aí. Paulo falou que no meio do próprio irmão surgiriam lobos querendo devorar os irmãos, para eles tomarem cuidado. Né? Ele diz, Paulo, ó, eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de amoestar com lágrimas a cada um, mas encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Né? Então, aqueles irmãos, eles eram presbíteros, eram aqueles que eram responsáveis nas igrejas, né, na igreja em Éfeso, mas Paulo está dizendo, olha, o Espírito Santo é que vos constituiu bispos. É a constituição do Espírito Santo, não é do homem. E não era para ser, né, líderes no sentido de ter hierarquia, mas é uma função. A função dele era guardar o rebanho de Deus, dos lobos, né? Apacentar, pastorear. Então todos esses ministérios aqui, eles falam do ministério da palavra, apóstolo, profeta, mestre, pastor, evangelista, foram dados para nos aperfeiçoar. É tudo serviço. Todos são serviços. Todos são serviços. Aliás, a pessoa hoje gosta, toda pessoa vai falar, eu tenho o meu ministério. Qual o seu ministério? O meu ministério. Irmãos, a palavra ministério significa serviço. A Bíblia não tem isso, é diaconia. Em Efésios, quando diz Paulo, meu ministério, está traduzindo o meu ministério, mas quando é dos santos, é o serviço dos santos, mas a palavra é a mesma, é diáconos. Só que o tradutor aqui, né? Então, Paulo eu vou colocar ministério, mas os santos eu vou colocar serviço, né? Mas é a mesma palavra. É o meu serviço. Paulo está dizendo, é o meu serviço. E o serviço dos santos. Então, eles foram dados, irmãos, para aperfeiçoar a nós. Porque, na realidade, o corpo precisa funcionar. Cada membro tem a sua função e cada membro deve, como diz aqui Paulo, né,
pela justa cooperação de cada parte, efetuar o seu próprio aumento. Irmãos, como eu disse há pouco e vou repetir, olha, uma das coisas que mais realmente eu acho que é uma debilidade da igreja é que os membros não funcionam. Porque estão naquela tradição de você vai lá, você vai a uma reunião e aí você vai só para receber, né? Mas não deveria ser assim. Até nas reuniões, que é muito pouco, reunião é muito pouco, a gente tem que funcionar como membro do corpo de Cristo fora. E é 24 horas, né? A gente não deixa de ser membro do corpo de Cristo. Mas, por exemplo, né, quando o povo de Israel ia, né, naquela figura lá do Antigo Testamento, quando eles iam, e lá era um lugar físico em Jerusalém, eles iam lá adorar o Senhor, diz que ninguém poderia chegar de mãos vazias, lembra disso? Deveríamos trazer isso para a realidade até das nossas reuniões. Quando a gente está reunido, Paulo fala em 1 Coríntios 14, quando vos reunis, o que acontece? Um tem, o outro tem. Todos têm, um tem revelação, o outro tem língua, o outro tem interpretação, o outro tem profecia, o outro tem palavra de conhecimento, Então, irmãos, cada um é responsável em edificar o corpo de Cristo. Então, até para as reuniões a gente deveria, Senhor, nos abençoe na reunião, eu gostaria de ter algo para oferecer ao Senhor e compartilhar com meus irmãos. Não significa que é compartilhar a palavra, irmãos. Nós estamos reunidos para orar. Às vezes uma oração sua edifica profundamente a vida de outros irmãos. Você nem sabe disso. Às vezes a sua oração pode ser uma profecia para alguém. Porque a profecia é que edifica, não é isso? Que consola, que exorta. Mas você orou, você nem sabe disso, mas aquela pessoa foi tremendamente edificada e encorajada até com a sua oração. Às vezes a gente está aqui, vamos louvar o Senhor, e você orou o Senhor, e você está com um cântico no seu coração, e aí você convida os irmãos para louvarem com você aquele cântico, e aí o Espírito Santo derrama a sua bênção, a sua unção, toma os irmãos em alegria, etc. Então temos a responsabilidade. Mas em termos do funcionamento do corpo, irmãos, é uma grande debilidade. Outra grande debilidade é que, mesmo sendo casa espiritual de Deus, e Pedro diz que somos pedras vivas, etc., estamos sendo edificados e somos sacerdotes de Deus, Pedro fala. Poucos exercem o seu sacerdócio. Irmãos, todos somos sacerdotes. Então, não tem que acabar aquela história. Quem é o orador oficial na reunião? Às vezes, não, fulano não, ele é o orador oficial. Não, irmão, todos nós somos sacerdotes, podemos entrar na presença de Deus, no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pela sua carne, pelo seu sangue. Todos são sacerdotes, todos devem funcionar. Esta é a realidade do corpo de Cristo. Então, que Deus nos ajude, irmãos, tendo essa revelação do eterno propósito de Deus, o que é a igreja, essas figuras que Paulo coloca aqui para a gente, figuras terrenas para a gente entender de uma realidade espiritual, e o objetivo aqui é de andarmos de modo digno desta revelação, dessa vocação que nós somos chamados, e somos cooperadores de Deus, para que todas as coisas um dia sejam levadas totalmente aos pés de Cristo, para que todas as coisas sejam levadas para debaixo da autoridade de Cristo. Esse é o nosso grande chamamento. Que Deus nos abençoe. Talvez a gente possa agora ter um tempo, se os irmãos quiserem. O que eu tinha no meu coração para passar rapidamente com os irmãos era isso. E a gente, talvez dúvidas, ou se alguém tem algo para também repartir, ou aquilo que está entendendo.